A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 6, navegando nesse segundo trimestre da CPAD. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante, o ministério de apóstolo. Vamos compreender a respeito da diferença entre os apóstolos de Jesus, entender a respeito do dom de apóstolo citado em Efésios capítulo 4, versículo 11, e vamos entender também a respeito desse ministério apostólico dos dias atuais. Tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar juntos hoje em sala de aula, tá? Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus, sabe? Ô nota 10, coloca aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. E é claro, gente boa, que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E se você desejar o meu material, o esboço da minha aula, os slides que eu utilizo, é muito fácil de você obter tudo isso que eu estou falando para você. É só você se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a melhorar ainda mais as suas aulas de escola bíblica dominical para a glória de Deus. E você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Você vai ver que tem muita coisa boa para poder te ajudar, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6, o ministério de apóstolo. Vamos entender à luz da palavra de Deus uma proposta aqui do nosso querido pastor Elinaldo Renovato, que traz para a gente essa diferença entre o ministério dos apóstolos de Jesus, servos de Cristo, aqueles que caminharam com Cristo, entre o dom do apóstolo, tendo essa visão de ser enviado por Cristo, enviado pela igreja para uma missão, e vamos entender também a respeito desses ministérios apostólicos que existem hoje na atualidade. Gente boa, para a gente iniciar bem a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com vocês algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica, que é importante você fazer isso em sala de aula, é apresentar para os teus alunos o texto áureo da nossa lição, que está baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11. Apresente também em sala de aula a verdade prática. É muito interessante você fazer isso. E a nossa leitura bíblica em classe, de onde nós vamos tirar toda a base bíblica para a ministração de hoje, está aí em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, isso vai te ajudar muito na tua ministração. A partir dessa aula, nós vamos iniciar a série de dons ministeriais. Nas lições que nós vamos estar ministrando para você no decorrer desse trimestre, nós vamos estudar cada dom ministerial que tem o objetivo de trazer a edificação para a igreja, para o corpo de Cristo, detalhadamente. O dom que nós vamos estar trabalhando hoje é a respeito do dom de apóstolo. E vamos entender exatamente essa diferença entre o dom, entre os apóstolos de Jesus, entre os ministérios apostólicos que estão surgindo na atualidade, para poder trazer clareza ao coração dos nossos alunos em sala de aula. E que dons ministeriais são esses que nós vamos estudar nessa sequência? O primeiro é apóstolo. Depois nós vamos compreender a respeito do profeta. Vamos também entender a respeito do ministério do evangelista. Vamos compreender também a respeito do ministério dado por Deus através desse dom do mestre ou doutor, à luz da Escritura, tendo essa base dessa visão de dons ministeriais. Todavia, eu quero deixar claro aqui que a citação desses dons não são referências, por exemplo, para cargos na igreja. A divisão de cargos da igreja faz parte do governo da igreja, que é assunto até para outra disciplina, para outro momento aqui na Escola Bíblica Dominical. O que estamos trabalhando aqui é a respeito da visão do dom espiritual e, a partir de agora, dom ministerial. Isael de Araújo, em seu texto Dicionário do Movimento Pentecostal, ele deixa claro para a gente que os dons ministeriais derivam da palavra diaconia,
que traz essa ideia de serviço, ou seja, são dons voltados para o serviço, para o crescimento, para esse avanço da igreja. E constitui, então, em uma capacitação de poder do alto, dado pelo Espírito de Deus, para que essa igreja, então, exerça a obra missionária. Então, eu quero deixar claro que vamos falar hoje do dom e não de um cargo específico de uma igreja. E é importante a gente apresentar isso em sala de aula, tá? Para não perder o foco da nossa ministração. Existem comentaristas bíblicos que separam, por exemplo, os dons ministeriais em duas categorias. A primeira categoria, ela descreve o seguinte: ela tem base em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 12, onde nós estamos retirando também a nossa leitura bíblica em classe de hoje, da nossa ministração. E nessa categoria nós encontramos então os seguintes dons: apóstolo, profeta, evangelista, doutores e mestres. E ainda pastores nessa categoria espiritual dada por Deus. A segunda categoria que você encontra nessa divisão de dons ministeriais tem base em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Nessa base nós encontramos então os seguintes dons que são dados por Deus à igreja: servir, ensinar, encorajar, exortar, repartir, liderar, presidir e misericórdia. Então, nessa segunda categoria, você percebe muito bem que os dons são dados para a comunidade, para o exercício da obra de Deus no meio da igreja. Elinaldo Renovato faz questão de dizer em seu texto que os dons ministeriais são ofícios dados por Deus, são ferramentas dadas por Deus para o aperfeiçoamento do ministério e da obra de Deus, para que essa obra de Deus avance. E glória a Deus por isso, porque a obra de Deus, ela avança por causa do poder de Deus, da vontade soberana de Deus. É Deus que age no meio da sua igreja, usando você. E os dons espirituais, especialmente os dons ministeriais, de acordo com Elinaldo Renovato, são usados dentro do ambiente congregacional da igreja, o ambiente interno e também, ao mesmo tempo, o ambiente externo, para dar testemunho da obra de Deus, como manifestações sobrenaturais do agir de Deus no meio da igreja, para que essa igreja, então, cumpra a missão. Observe, a igreja age em missão porque Deus capacita essa igreja. Deus é o dono da missão e trabalha no meio dessa igreja usando pessoas como você, querido professor da Escola Bíblica Dominical, como teu aluno também. Donald Z faz questão de dizer que os dons ministeriais são os dons do ministério de Cristo, que Cristo deu à igreja. E tem muita gente que às vezes confunde, por exemplo, um dom espiritual, é importante a gente deixar isso claro, o dom ministerial com o cargo de uma igreja local. Por quê? No movimento pentecostal, na questão de organização da igreja, a igreja se organizando até mesmo para poder avançar de forma institucional, ela tem então alguns cargos, como pastor, como evangelista, como presbítero, bispo, como por exemplo o diácono, como cooperador, como auxiliar. E os nomes são parecidos e às vezes as pessoas confundem o nome de um cargo com um dom espiritual. O que a gente precisa entender? Nessa aula nós estamos falando sobre o dom espiritual, é algo dado por Deus, é algo que Deus unge os seus servos com isso. E quando você recebe esse dom espiritual, Deus está te capacitando para uma missão. O cargo fala de uma função ministerial. Em outras palavras, ele exerce aquilo no trabalhar da igreja visível. Então, ao mesmo tempo, eu estou explicando para vocês sobre esse ministério invisível da igreja, através do dom espiritual, e o ministério visível da igreja, através dos nossos líderes que são separados para a obra do Senhor em cargos denominacionais. Quando você olha, então, para a declaração de fé das Assembleias de Deus, tentando entender sobre as formas de governo da igreja, é importante a gente destacar isso aqui, você descobre, então, que a igreja ela é separada em 4 pilares. E nesses 4 pilares nós encontramos, então, uma forma de governo da igreja, especialmente dentro do movimento pentecostal de linha clássica como a Assembleia de Deus. Por exemplo, você encontra, então, o ministério da igreja.
O ministério da igreja ele é formado por pastores, por presbíteros, por evangelistas, por servos de Deus, que são capacitados por Deus para guiar a igreja de acordo com a vontade do Deus Altíssimo. Em segundo lugar, você também descobre nessa divisão de organização ministerial da igreja os presbíteros, que têm o objetivo exatamente de guiar o povo de Deus através do ensino da palavra. E isso é uma forma de governo também da igreja local. Você encontra, então, também nessa organização denominacional, nessa organização de igreja local, de igreja visível, os diáconos, que têm a função, então, de servir a igreja, dar uma assistência na igreja local, cooperar com o ministério dos pastores. E nós encontramos, então, o quarto pilar, que é fundamentado pelo ministério dos cooperadores da obra de Deus, os auxiliares, servos de Cristo, crentes em Jesus, que ajudam no crescimento da obra. Se você olha para a declaração de fé, você então encontra essa divisão. A igreja é formada assim, pelo ministério, pelos presbíteros, pelos diáconos e também pelos cooperadores da obra de Deus, além dos membros. E diante disso, tentando explicar para você de forma introdutória a respeito do dom e também essa diferença que nós precisamos compreender sobre o serviço da igreja, nós vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o colégio apostólico. Nesse primeiro ponto, nós vamos analisar então a respeito do colégio apostólico que foi realizado, levantado, criado por Jesus. Elinaldo Renovato faz questão de dizer o seguinte, que o primeiro dom ministerial que nós vamos estudar nessa série de estudos aqui a respeito dos dons ministeriais é o dom de apóstolo. E existe uma controvérsia que atravessa os séculos a respeito da atualidade do ministério apostólico hoje. Existe uma corrente conhecida como cessacionista que defende que o ministério do apóstolo cessou, ou seja, que o dom apostólico cessou nos dias bíblicos, lá no primeiro século da igreja cristã. Todavia, a igreja católica, por exemplo, tem como patrimônio de fé, como pilar da igreja, essa ideia e esse ensinamento da sucessão apostólica, para poder justificar até mesmo a cadeira papal, que descreve que os papas, então, são sucessores apostólicos de Pedro, que, de acordo com a Igreja Católica, foi o primeiro papa. Todavia, gente boa, quando a gente olha para a Bíblia, a gente se pergunta, será que existiram outros apóstolos, além dos 12 que foram levantados por Jesus? A Bíblia traz a resposta que sim. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, de acordo com as Escrituras. Barnabé também é conhecido como um dos apóstolos nesse sentido de levar o evangelho para outras nações, no sentido missional, pega isso aqui, tá? E também Tiago, irmão do Senhor. Tem base bíblica? Tem. Por exemplo, se você for observar, por exemplo, dentro das Escrituras a respeito de Tiago, irmão do Senhor, aquele que escreveu a carta que leva o seu nome, Epístola de Tiago, ele é citado como um dos apóstolos também, conforme está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Então vamos parar para entender essa questão. Sobre o dom apostólico, é importante pegar isso aqui, e também o colégio apostólico e essa visão da atualidade dos apóstolos de hoje. Nós precisamos fazer essa diferença entre o dom apostólico, entre o colégio apostólico e os apóstolos atuais. Pega isso para poder tentar descrever para os teus alunos em sala de aula. Em primeiro lugar, vamos entender a respeito do colégio apostólico. Um apóstolo de Cristo é aquele que renuncia a sua vida em favor do evangelho. Ele coloca a sua vida na missão de Cristo, na propagação do reino, em falar das boas novas. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, um apóstolo é um homem polivalente, servo de Cristo, com o objetivo de trazer o crescimento da obra de Deus através das boas novas de salvação. Um dos maiores equívocos de boa parte de lideranças de igrejas que existem hoje é entender e fazer uma confusão sobre esse ministério apostólico como um título de uma igreja para separar alguém para um cargo de liderança na igreja local. Isso é um equívoco. O que estamos trazendo hoje para você, e traçando pela palavra de Deus, é o dom apostólico, o dom de missão, o dom de levar o evangelho adiante,
como um verdadeiro apóstolo. Elinaldo Renovato ainda destaca que hoje existem muitas pessoas que têm o objetivo de terem cargos superiores em suas denominações, que então separam essa visão do apostolado somente pela questão do título. Quando você olha para essa visão do título, você corre um perigo, você perde o foco da verdadeira missão do apostolado. E é importante a gente destacar isso aqui sobre essa questão do apóstolo, para não perdermos o foco. O dom de apóstolo não é um título de uma igreja local, mas é um ministério de Cristo para anunciar as boas novas de salvação. Esse é o foco aqui. Todavia, gente boa, eu preciso destacar isso para você, que o dom de apóstolos não pode ser confundido também com a autoridade apostólica dada por Jesus aos 12 que fizeram parte do colégio apostólico, aqueles primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. A autoridade apostólica é dada para eles. Eles tiveram condições, por exemplo, de ler o Antigo Testamento e interpretar esse Antigo Testamento em Jesus escrevendo o Novo Testamento. A autoridade de escrever o texto cessou, gente boa, foi fechado no cânon. E esses servos de Cristo que têm essa autoridade apostólica já morreram. Então você não pode confundir isso aqui. A autoridade apostólica é dada para aqueles que fizeram parte do colégio apostólico. O que estamos trabalhando nessa lição é o dom de apóstolo, no sentido da palavra que traz essa ideia de compartilhar as boas novas de salvação. Comparando hoje, é o dom missional. É o papel que o missionário faz em descrever e propagar o evangelho de Cristo para outras pessoas. E é por isso que a gente vai detalhar ainda mais isso aqui em sala de aula para vocês. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o termo apóstolo. Vamos entender a respeito do termo apóstolo para fazer essa divisão entre os apóstolos de Jesus, o colégio, os 12, entre o dom apostólico e também sobre os apóstolos atuais. É importante a gente destacar isso aqui. A palavra apóstolo significa exatamente aquele que foi enviado por Cristo em uma missão, como já expliquei para você em sala de aula. Outra coisa que a gente precisa destacar também. Segundo a Bíblia, quais deveriam ser as credenciais de um apóstolo? Vamos entender a respeito disso. Estamos olhando agora para o termo, focando o nosso olhar também para o colégio apostólico. Quais eram as credenciais de um apóstolo de Cristo, seguidor de Jesus, que tem autoridade exatamente de escrever o Novo Testamento? A primeira evidência que nós encontramos sobre características desse apostolado é, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, ser uma testemunha ocular de Jesus. Ser alguém que caminhou com Jesus no seu ministério, aprendendo de Cristo e também foi testemunha da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 24, ser uma pessoa chamada por Jesus para a obra. Então, tem que ser chamado diretamente pelo Cristo para ser um seguidor dele em sua obra, em seu ministério. Em terceiro lugar, nós também podemos destacar, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, tinha que ser alguém que tinha autoridade dada por Jesus para realizar milagres, através do poder do Espírito Santo também. Conforme Atos, capítulo 2, versículo 42, em quarto lugar, nós podemos destacar também que eles tinham autoridade agora para ensinar a igreja de Deus. Tinham autoridade para ensinar as Escrituras, interpretar o Antigo Testamento em Jesus, definir a doutrina pautada no Cristo, na visão do reino. Em quinto lugar, também tinha autoridade de estabelecer a ordem nas igrejas locais do Novo Testamento. O apóstolo tinha essa autoridade de organizar as igrejas, de exortar a igreja, de corrigir o erro, de orientar o povo a crescer, de encorajar a obra de Deus. E em sexto lugar, conforme Atos capítulo 11, versículo 21 ao 26, eram homens de extrema espiritualidade, homens de oração, homens servos de Cristo, guiados pelo Senhor através da voz do alto, que buscavam a presença de Deus.
Essas aqui são apenas algumas características dessas testemunhas oculares do Colégio Apostólico de Jesus que estamos destacando para você. Agora nós vamos avançar, gente boa, para o nosso segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O nosso segundo subtópico trata sobre o Colégio Apostólico. Acabei de destacar algumas visões dessa autoridade apostólica, como eles foram separados por Jesus, alguns pré-requisitos. Agora, nesse segundo subtópico, a gente precisa observar o seguinte também, que quando nós olhamos para o termo apóstolo, como estamos destacando para você, ele também se refere especialmente aos 12 apóstolos que foram chamados por Jesus para a missão. Então, ele é utilizado na visão do dom ministerial e, ao mesmo tempo, para os 12. E também é utilizado hoje, em nossos dias, por alguns ministérios como títulos separados para alguns irmãos que exercem esse cargo em suas denominações. Conforme Efésios capítulo 2, versículo 20, eu acho interessante isso aqui, os apóstolos que faziam parte do colégio dos 12, além de ter essas características que citamos para você no primeiro subtópico, eles tinham autoridade de Deus a respeito da revelação divina. Eles receberam a revelação divina através dos ensinamentos de Cristo e colocaram isso no texto, escreveram o texto, interpretaram o Antigo Testamento. A autoridade espiritual de escrever a Escritura. Essa autoridade foi dada exclusivamente para eles, no exercício da obra de Deus, no crescimento da igreja. E conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, eu preciso destacar isso aqui, não há sucessão apostólica desses apóstolos. Eles não foram substituídos, eles não tiveram sucessores, eles são exclusivos, que receberam a autoridade de Deus para exercer uma obra poderosa. De acordo com João, capítulo 20, versículo 21, Elinaldo Renovato faz questão de dizer que Jesus foi o primeiro apóstolo. Jesus foi o apóstolo enviado por Deus em missão. Observam, por Deus em missão. E agora Jesus separa então os seus apóstolos para uma missão também. Conforme Alexandre Bauman Bruce, ele faz questão de destacar o seguinte a respeito dos 12 que fazem parte do Colégio Apostólico. Os 12 apóstolos chegaram a um relacionamento íntimo com Jesus no decorrer do discipulado no ministério de Cristo, que durou aí 3 anos. Esse discipulado foi trabalhado então em 3 estágios. O primeiro estágio é que os 12 acreditaram em Jesus, creram em Jesus e começaram a participar de algumas atividades públicas de Cristo, como algumas festas. Por exemplo, o casamento em Caná da Galileia, conforme está escrito lá em João capítulo 2. A Páscoa em Jerusalém, João capítulo 2, versículo 13. Eles estavam presentes em algumas atividades festivas, algo assim, sendo chamado por Cristo e começando a caminhar com Jesus. Na visita do ministério de João Batista, por exemplo, João capítulo 3, versículo 22, João capítulo 4, você encontra eles nessa jornada aí pelo território de Samaria. Eles estavam caminhando com Jesus de forma discipular, começando a conhecer o Cristo. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, esses discípulos então passam a assumir uma comunhão total com Jesus, ao ponto de abrir mão de algumas necessidades pessoais para seguir o Cristo, para seguir os ensinamentos de Jesus de forma integral. O terceiro estágio que nós encontramos aqui é que eles foram separados dentro da multidão, como os 12 discípulos de Cristo, que depois se tornaram os seus 12 apóstolos, separados por Cristo para uma grande obra. Esses são os 3 estágios desse discipulado para o colégio apostólico. E aqui você entende exatamente que esse colégio é o treinamento dos 12, que Cristo trabalhou no coração de cada discípulo para uma obra espetacular. E avançando, vamos agora para o terceiro subtópico. Eu espero estar contribuindo com você. Se estou, comenta aí. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, envia esse vídeo para ele também. E o nosso terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a singularidade dos 12. Elinaldo Renovato procura demonstrar para a gente nesse terceiro subtópico, olhando para o colégio apostólico, para os 12,
que esses 12 eram singulares. E quais eram as características deles? Eles eram fiéis em cumprir a obra de Cristo, o mandado de Cristo. Eles tinham autoridade espiritual para fazer exatamente a obra de Cristo, porque Cristo deu a eles autoridade. Eles eram homens comuns, como eu e você, que receberam um chamado poderoso para uma obra maravilhosa de propagar o reino. Eles tinham virtudes e defeitos, foram usados por Cristo para uma obra sensacional que impacta também a tua vida. E aqui eu quero destacar para vocês algumas qualidades espirituais e especiais que os apóstolos de Cristo tiveram com base no texto de Elinaldo Renovato. A primeira está em Lucas capítulo 6, versículo 12. Eles foram chamados diretamente por Jesus. Observa que essa característica é fundamental. Foram chamados literalmente pelo Cristo como testemunhas oculares. Mateus 10:1 está escrito que eles receberam, em segundo lugar, a autoridade espiritual dada pelo Cristo a eles. Em terceiro lugar, João capítulo 20, versículo 21 ao 23, eles receberam então a delegação do Cristo. Eles tinham essa autoridade, Deus deu a eles. E olhando para essas questões, observando então o Novo Testamento, o Champlin faz questão de descrever para a gente que encontramos na Bíblia algumas listas onde nós descobrimos a citação do chamado desses apóstolos. Que listas são estas que nós podemos até apresentar em sala de aula? Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4, nós encontramos então a primeira lista apresentada dentro das Escrituras do chamado desses apóstolos de Cristo. Nós encontramos também outra lista em Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19, onde você encontra a citação da chamada desses apóstolos discípulos de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 14 ao 16, também encontramos mais uma lista dentro das Escrituras. Atos capítulo 1, versículo 13, 16 e 26. Nós encontramos aí a quarta lista dentro do Novo Testamento, onde nós aprendemos a respeito de quem foram esses discípulos. Quem são esses discípulos chamados por Jesus? É importante você destacar em sala de aula. O primeiro discípulo a ser chamado por Jesus foi André, que era irmão de Pedro. Então, na lista nós encontramos Pedro e André. Encontramos também Tiago e João. Ambos eram irmãos, conhecidos e apelidados por Jesus como os filhos de Boanerges. João que se torna o apóstolo do amor futuramente. Nós encontramos também nessa lista Felipe e Bartolomeu, que receberam o impacto da mensagem do Cristo. Encontramos também Mateus e Tomé. Existem autores cristãos que acreditam que Tomé e Mateus tinham um certo tipo de parentesco. Tomé também tinha um apelido de Tomé o Dídimo, trazendo aí a referência do seu irmão. Ele possivelmente tinha outro irmão que era gêmeo dele. Nós encontramos na Bíblia Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas de Tiago, é importante a gente destacar isso aqui, e encontramos então Judas Iscariotes. Esses são os discípulos de Jesus. John MacArthur escreveu um texto sobre os discípulos de Jesus, com o seguinte título: 12 homens extraordinariamente comuns, demonstrando exatamente essas particularidades de cada discípulo de Cristo. Um texto que vale muito a pena a gente pesquisar e estudar. Também, quando você observa sobre esse colégio dos 12, você descobre que eles foram chamados pelo Cristo. Agora, você precisa entender que há uma diferença, por exemplo, entre o dom do ministério de apóstolo, citado aí em Efésios capítulo 4, versículo 11. E a palavra apóstolo pega esse sentido, traz essa ideia de enviado. Para nós, pentecostais da Assembleia de Deus no Brasil, nós entendemos que os apóstolos atuais de Cristo, enviados pela igreja, são os missionários que exercem a obra do Senhor em outros países, em terras estrangeiras, em comunidades, por exemplo, ribeirinhas aqui no Brasil, em tribos em nosso país, que exercem uma obra especial maravilhosa para a glória de Deus. Avançando, eu espero estar contribuindo com você, tá? Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O apóstolo Paulo. Agora, nesse segundo ponto, nós vamos voltar o nosso olhar para Paulo, que não faz parte do colégio dos 12. Paulo, ele é um apóstolo chamado por Cristo também. Quem substitui, por exemplo, Judas Iscariotes é o Matias,
que foi eleito pelos próprios discípulos. Essa autoridade foi dada por Cristo aos apóstolos depois da morte aí de Judas Iscariotes. Então Matias exerce também essa obra de Deus e não podemos aí desqualificar a obra de Deus dada por Jesus a esse servo através do ministério dos apóstolos. O Paulo, apresentado nas Escrituras aqui, ele exerce também esse apostolado dentro da Bíblia, além do colégio apostólico. Natalino das Neves, por exemplo, o autor que está escrevendo a lição dos jovens nesse trimestre, ele faz questão de dizer que o apóstolo Paulo exerceu esse ministério de forma legítima também. O seu chamado para o ministério de Cristo na obra de Deus no primeiro século impactou o mundo. Ele abriu igrejas, ele doutrinava igrejas, ele apontava para o Cristo, teve a autoridade de escrever a Escritura. Para você ter ideia, ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, ele faz questão de dizer que o seu chamado para apóstolo não foi dado pelos homens, mas pelo próprio Cristo, semelhante ao chamado que era dado pelos profetas antigos do Antigo Testamento, de forma sobrenatural. Paulo é visto como um filho abortivo, um apóstolo chamado pelo Senhor. E tendo essa visão, Paulo recebe esse chamado de forma sobrenatural no caminho de Damasco. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a sua conversão. Eu quero tomar como base um texto do pastor Hernandes Dias Lopes que descreve exatamente como ocorreu essa conversão do apóstolo Paulo. Ele faz questão de dizer que Paulo ele era um religioso memorável do seu tempo, dos seus dias. E como aconteceu essa conversão? Conforme Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo era natural de Tarso da Cilícia, uma província romana, e também era judeu. Conforme Filipenses 3,5, Paulo foi criado exatamente na cultura judaica. Ele aprendeu do judaísmo desde a sua infância. Atos 22:3, ele também aprendeu a respeito do judaísmo, especialmente do farisaísmo, aos pés de Gamaliel, em Jerusalém, um dos grandes mestres do seu tempo. Atos 17:28, está escrito que Paulo também tinha uma cultura secular. Natalino das Neves faz questão de dizer que Tarso da Cilícia também era o berço da erudição, era o berço também da filosofia, das escolas da estoica, que ensinavam exatamente a retórica. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, o próprio Paulo testemunha que não fez parte do colégio apostólico, mas que ele foi chamado pelo Cristo e ele se considerava o menor dos apóstolos. Conforme Atos capítulo 9, versículo 1 e 22, ele testemunha que a sua conversão aconteceu no caminho de Damasco, onde ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Gente, quando a gente tem um encontro sobrenatural com Jesus, não dá para escapar. A presença de Deus é poderosa sobre as nossas vidas, como foi na vida do apóstolo Paulo. E depois dessa conversão, ele então é preparado por Deus para ser enviado como missionário apóstolo aos gentios. Então, olhando para essa conversão, você vê que o impacto é poderoso na vida de Paulo. O segundo subtópico aqui do segundo ponto da nossa lição traz exatamente essa ideia de um homem preparado para servir, olhando agora para o ministério do apóstolo Paulo. O pastor Elinaldo Renovato destaca para a gente o seguinte, que Paulo contribuiu exatamente até mesmo para a escritura, para o Novo Testamento. Dos 27 livros, como já citei para você, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Essas 13 cartas podem ser divididas em 3 conjuntos. O primeiro conjunto é conhecido como doutrina, onde nós encontramos as seguintes epístolas: Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, e encontramos também a carta aos Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Encontramos aí agora o segundo conjunto que Paulo escreveu durante o período e processo da prisão. Nesse segundo conjunto encontramos as seguintes cartas: Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. O terceiro e último conjunto que o apóstolo Paulo escreve são as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Paulo traz uma contribuição muito grande para o Novo Testamento. Observe que eu falei para vocês. Os apóstolos tinham a autoridade de escrever o texto, as escrituras, interpretar o Antigo Testamento. Essa autoridade de escrever o texto foi dada apenas a eles, e Paulo recebe também essa autoridade.
Olhando para essas questões, nós compreendemos a contribuição desse homem de Deus. Avançando agora, vamos para o terceiro e último subtópico aqui do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O menor dos apóstolos. Paulo se considerava o menor dos apóstolos. Ele não fazia parte do colégio dos 12. Elinaldo Renovato destaca o seguinte também nessa lição, que Paulo não pertencia ao colégio dos 12, ele não andou com Jesus testemunhando os milagres no período do ministério de Cristo. Entretanto, Atos 9, versículo 4 e 5, o Senhor se revelou a ele. Jesus se revelou pessoalmente ao apóstolo Paulo. E conforme Gálatas capítulo 2, versículos 6 ao 10, Paulo testemunha que Cristo ensinou a ele todas as coisas. Cristo ensinou de forma sobrenatural e poderosa esse ministério, a visão do reino que o apóstolo Paulo recebeu depois de se converter ao Cristo. Elinaldo Renovato destaca, por exemplo, que Paulo é chamado por Deus para o ministério do apostolado, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 também, 1 Coríntios 1, você vê essa afirmação desse apostolado. Você também percebe, de acordo com Elinaldo Renovato, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 4 e 5 também, Paulo tendo experiências com Deus, especialmente o falar em línguas e orientando o povo de Deus a buscar esse dom também. Você percebe também, de acordo com Elinaldo Renovato, Atos 22, 3, que Paulo era um homem de uma grande cultura, foi chamado por Deus para uma grande obra. Romanos capítulo 15, versículo 24 e 28, Paulo foi chamado por Deus para uma grande obra e ele era um grande evangelista, fundador de igrejas. Um homem chamado para a propagação do evangelho. Esse homem recebeu autoridade de apóstolo. Cristo deu essa autoridade para ele. Avançando, gente boa, eu espero estar contribuindo com você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra de Deus, crescer em Jesus a respeito desse dom, envie esse vídeo aí para ele, compartilha aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Vamos agora para o nosso terceiro ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A apostolicidade atual. Nesse terceiro ponto, nós precisamos voltar o nosso olhar para os apóstolos presentes em nosso país hoje. E aí surge uma pergunta, com certeza isso vai surgir em sala de aula. Quando foi que surgiram esses apóstolos no Brasil, no sentido de título, de cargo, de separação para uma igreja local? É importante a gente destacar algumas coisas aqui. Eu já defini para vocês a respeito do colégio apostólico e do dom espiritual de apóstolo, de ser enviado por Cristo para uma grande obra. O movimento apostólico no Brasil, de acordo com algumas pesquisas, surgiu a partir de 2001, em uma conferência onde o apóstolo Rony Chaves ungiu 4 apóstolos no Brasil. De acordo com os pesquisadores da área de ciências da religião, esse aqui é o primeiro movimento da separação de apóstolos no Brasil. Existem algumas divergências entre os apóstolos brasileiros. Já existem outros que defendem, por exemplo, que o primeiro movimento apostólico no Brasil não aconteceu em 2001, mas aconteceu em 2006. Quando René Terranova, ele traz então um movimento de restauração apostólica no Brasil. E em Manaus, ele então separa para apóstolos 7 irmãos que exercem esse ministério apostólico no sentido dessa visão de restauração apostólica no país. E todavia, quando a gente para pesquisar sobre esses movimentos apostólicos, descobrimos também que esses movimentos apostólicos são organizados em algumas redes que descrevem como esses movimentos se organizam. Como, por exemplo, Rede Apostólica Cristã, Conselho Apostólico do Brasil, Coalizão de Igrejas Apostólicas, Confederação de Igrejas Apostólicas no país, no Brasil, e existem também alguns apóstolos independentes de igrejas locais que separam alguém para ser um apóstolo por causa do título da separação de um cargo maior em determinadas denominações. Porém, o que estamos descrevendo para você é quando esse movimento surge no país. Nós, pentecostais de linha clássica, não trabalhamos, por exemplo, essa separação de título apostólico, de separação de obreiros para serem apóstolos, porque nós entendemos que aqueles apóstolos de Cristo foram únicos, separados por Deus, com autoridade de escrever o texto.
O que nós entendemos hoje é no sentido de ser apóstolo enviado para uma missão, não em título. Para nós, por exemplo, o apóstolo é um missionário que exerce uma obra em outro país, ou em uma comunidade, pregando o evangelho, propagando as boas novas de salvação. E é por isso que a gente precisa detalhar isso aqui em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto nesse terceiro ponto. Ainda há apóstolos? Elinaldo Renovato destaca o seguinte nesse primeiro subtópico, que no sentido explícito da palavra, na separação dos 12 do colégio apostólico, não existe mais. Então a gente precisa levar em consideração os 12 separados por Jesus, que tiveram autoridade para escrever o texto, testemunhas oculares, não existem mais. E também não acreditamos na sucessão apostólica. Os apóstolos, no sentido da palavra, como nós já descrevemos para vocês, foram aqueles que caminharam com Jesus, que testemunharam os milagres. É importante deixar isso bem explicado em sala de aula. São aqueles que estão com o Cristo, aqueles que permaneceram exatamente nessa visão do ministério, da missão de propagar o reino de Deus, que receberam, por exemplo, a grande comissão, conforme Marcos 16:15, diretamente da boca do Cristo, que foram enviados por Jesus para propagar as boas novas, e conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 12 ao 14, são aqueles que vão ter os seus nomes nos fundamentos da Nova Jerusalém. Esses homens têm um privilégio muito grande, foram chamados por Cristo pelo exercício da obra de Deus em suas vidas. Nesse sentido, dos 12 apóstolos, nós não acreditamos mais em uma sucessão. Em segundo lugar, no nosso segundo subtópico, nós vamos entender o seguinte também. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto. Há apóstolo fora dos 12? É uma proposta aqui do próprio Elinaldo Renovato, tentando explicar esses movimentos apostólicos que surgiram no Brasil. A carta aos Efésios, nós encontramos então a visão do dom ministerial de apóstolo, no sentido de missão, no sentido de missionário. Stanley Horton faz questão de dizer que existiram apóstolos fora dos 12. Quem são eles? O apóstolo Paulo, como nós citamos, e também na visão de Stanley Horton, o próprio Barnabé também exerce esse apostolado com autoridade, conforme Atos capítulo 14, versículo 14. Pela Bíblia, o Stanley Horton diz que existiram apóstolos fora dos 12. E com base na Bíblia de Estudo Pentecostal, essa Bíblia, eu acredito que você tem em casa, ela também destaca o seguinte para a gente, que os apóstolos do primeiro século eram homens de autoridade e liderança espiritual para guiar a igreja de Deus, que apresentavam o evangelho com poder e milagres. Outra coisa que a Bíblia de Estudo Pentecostal também destaca para a gente, que eram servos de Deus que arriscaram as suas vidas ao ponto de serem levados à morte por causa do amor de Cristo. E eram homens que também tinham autoridade de fazer discípulos. Esses apóstolos são chamados por Cristo, na visão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Para a gente finalizar, eu espero estar contribuindo com você até aqui. O último subtópico, que é o terceiro da nossa lição, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Ministério Apostólico Atual. Elinaldo Renovato é enfático em dizer, tanto na lição como também no seu texto que ele escreveu, que faz parte do apoio da lição, que a sucessão apostólica não é trabalhada dentro da Assembleia de Deus, dentro do movimento pentecostal, pois a Igreja Católica que defende essa doutrina. Outra coisa também, essa visão de separação de pessoas para o apostolado no sentido de título também não é trabalhado dentro da Assembleia de Deus, conforme é utilizado nos movimentos apostólicos atuais. Todavia, nós respeitamos aí a visão e linha de interpretação desses queridos irmãos. Porém, nós seguimos a linha de estudo hermenêutica pentecostal, que para nós, no sentido de apostolado, de separado por Cristo, foram os 12. O que nós acreditamos também é na visão do dom ministerial para o serviço e crescimento da igreja, no avanço de propagar as boas novas, e não de título. E nós, pentecostais, olhamos, por exemplo, para os nossos missionários e enxergamos nesses homens verdadeiros apóstolos de Cristo que exercem a obra do Senhor em diversos locais do mundo. Nós também entendemos, por exemplo, que homens que guardam a doutrina da palavra de Deus, que ensinam o evangelho com precisão, não receberam um título, não é o título que importa.
mas possuem sim o verdadeiro ministério apostólico em guiar a Igreja de Deus na doutrina, no ensino da palavra. Por exemplo, o próprio pastor Antônio Gilberto, um grande apóstolo da palavra de Deus. Por exemplo, o próprio pastor José Carlos de Lima, um grande homem que apresenta a doutrina da palavra de Deus. Por exemplo, homens que são separados por Deus, como o pastor Valdomiro Pereira da Silva, servos de Deus que exercem a obra do Senhor com alegria. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, verdadeiros homens de Deus que guiam a igreja com amor. Não é o título, gente, mas é o ministério, é algo que Deus dá, é algo que Deus separa o seu povo para uma grande obra. Que essa palavra possa ter falado com você. Como a gente está fazendo em todas as nossas aulas, eu quero pedir a você, marca a gente aí no teu Instagram, se você está assistindo a gente, se Deus falou contigo, se você conhece alguém que precisa ser edificado através dessa palavra, tem um entendimento sobre o apostolado atual e o dom de apóstolo, envie esse vídeo para alguém também, tá? Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição. Como a gente está fazendo em todas as nossas aulas, eu quero te apresentar aqui os materiais que utilizamos para ministrar a aula de hoje. Para montar a nossa aula de hoje, eu utilizei aqui, ó, Dicionário do Movimento Pentecostal do Israel de Araújo, vale a pena ter esse material em mãos. Utilizei também o texto do John MacArthur, que vale a pena você observar, sobre 12 homens extraordinariamente comuns, falando aí a respeito do perfil de cada apóstolo. Utilizamos também o livro de apoio da lição Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato, e também utilizamos o texto do Alexandre Bruce sobre o treinamento dos 12. Gente boa, espero ter edificado você, que essa palavra fique no teu coração. Um beijo e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.